Meus amigos, na noite de ontem, né? O jogo foi à noite no Maracanã. O Flamengo ficou no empate em 0 a 0 com a equipe do Cruzeiro. E o empate que a torcida do Flamengo não gostou nada e saiu insatisfeita do Maracanã. E saiu com razão. A grande questão é, eu sou um grande fã do trabalho do Felipe Luiz, como jogador, como lateral do Flamengo, como lateral da seleção brasileira. Acho também que ele vai se tornar um grande treinador, mas ainda tem algumas deficiências, e deficiências essas dentro do gramado que ficam muito latentes na minha opinião. E ontem pra mim ficou extremamente nítido que falta alguma coisa pro Felipe Luiz. Eu escrevi um texto até aí no Twitter que deu que deu repercussão, fiz algumas críticas também, não tenho vínculo com o treinador, não tenho vínculo com o dirigente, não tenho pretensão nenhuma de ter, até porque, né, se você critica o modelo de jogo, você é rotulado, como foi até rotulado pelo próprio Felipe Luiz, como um analista de internet, mas quando distribui elogios infundados, né, e até mesmo fora de hora, em uma coletiva de imprensa, às vezes você ganha até uma vaguinha, né, lá na Flamengo TV, enfim, em qualquer outra emissora. Eu dei uma opinião sobre o jogo do Flamengo, que o empate sem gols entre Flamengo e Cruzeiro expôs, na minha opinião, mais uma vez, as questões que venho destacando constantemente aqui em vídeos e postagens, tá? Não cabe a mim, tá, como jornalista, passar panos ou criar elogios infundados só para agradar dirigente, treinador ou para ganhar um pequeno espaço no clube como comentarista ou como repórter, né? O meu papel aqui é analisar os fatos, tá? Não faz sentido, para começar a falar, não faz sentido nenhum Pedro fora do jogo, o centroavante mais letal do futebol brasileiro, ser apenas uma terceira opção ofensiva atrás do Plata e atrás do Bruno Henrique. Não tem lógica isso. E falar do Bruno Henrique parece que ele tem uma cláusula obrigatória de participação em todos os jogos. É incrível. O jogo pede ou não o Bruno Henrique vai entrar. Uma coisa é certa, ele vai entrar em todos os jogos. Isso é algo, na minha opinião, sem explicação. Para falar do Felipe Luiz, eu acho que ele tem boas ideias, tá? Ele organiza bem o time, mostra competência, mas ainda demonstra imaturidade quando precisa decidir sozinho à beira do gramado. Enquanto ele tem tempo, né, para falar com o auxiliar, para ver rede social, para pesquisar, ele consegue trabalhar. Mas quando ele tá ali, na beira do gramado, o jogo acontecendo em tempo real e ele tem que tomar uma decisão, ele simplesmente não consegue. Ele não consegue. Contra o Cruzeiro, um Cruzeiro extremamente compacto, com pouquíssimos espaços. Irmão, apostar em velocidade foi desperdiçar minutos preciosos do jogo. O jogo, nitidamente, para qualquer torcedor que seja mais leigo possível vendo esse jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, o jogo pedia paciência, circulação de bola, cruzamentos quando desce, presença de área. Foram 15 bolas levantadas, em parte delas simplesmente não havia quem finalizasse, né? E para completar, na primeira etapa, o Flamengo terminou com 0 chutes a gol. Inaceitável, inacreditável para um time desse nível, com esse investimento que o Flamengo tem. E deixar o Pedro fora do banco, aliás, e deixar o Pedro no banco até 10 minutos finais aí do jogo, para mim, tá longe de ser estratégia. É uma tentativa de autoblindagem. Como assim, Jonas? É aquele famoso assim, ó, viu lá, ó, coloquei pra jogar, simplesmente pra se virar de uma possível crítica que vai acontecer em caso de uma derrota ou em caso de algum insucesso. Simplesmente coloca o jogador em campo, faltando 10 minutos pro jogo acabar, só pra dar uma satisfação de que, tá vendo, eu coloquei e ele não fez nada. Isso é injusto. Isso é injusto e posso dizer até com palavras mais duras referente a essa situação, essa exposição ao jogador, que nitidamente tem 150 gols aí com a camisa do Flamengo. Você não consegue olhar pro elenco do Flamengo e ver um jogador mais letal que o Pedro, tá bom, meus amigos? Então, inaceitável, inacreditável, tá? Enfim, hoje, né, o Flamengo do Felipe Luiz simplesmente insiste em velocidade sem propósito, esquecendo aquilo que sempre fez e faz a diferença, que é o gol. E quando se abre mão do Pedro, abre-se mão da principal arma para transformar posse em resultado. Não adianta você ter posse, você ter qualidade, você ter troca de passes, se você não transforma tudo isso em resultado.
você vai ter 90% de posse de bola, mas você não vai ter nenhuma finalização. E foi efetivamente o que aconteceu. O Flamengo tinha posse, o Flamengo trocava passes, mas o Flamengo não tinha finalização, o Flamengo não tinha referência, o Flamengo não tinha a chamada letalidade, porque não tinha um cara para poder finalizar. E repito aqui, o Flamengo terminou a primeira etapa, meus amigos, simplesmente com 0 chutes a gol. 60% de posse de bola e 0 chutes a gol do goleiro Cássio, né? Um absurdo. O Flamengo, e quando ele acaba abrindo mão aí do Pedro, ele abre mão da principal forma de ganhar um resultado, de fazer com que esse meio-campo criativo tenha um cara para criar as possibilidades. Enquanto isso não mudar aí no Flamengo, a gente vai ver repetidamente atuações estéreis, como o que aconteceu ontem à noite lá no Maracanã. O time joga para o lado, joga para o outro e não chega simplesmente a lugar nenhum. Eu posso até ser sincero aqui com você, ainda mais sincero do que eu tô sendo. Se a gente for pegar um recorte da partida, o recorte dos 90 minutos mais acréscimos, das oportunidades criadas, o Cruzeiro teve as oportunidades mais claras. Mais claras. Pegando um outro recorte de todo o campeonato, nitidamente, quando o Felipe Luiz enfrenta técnicos experientes, Mano Menezes, Fernando Diniz, né, agora o Leonardo Jardim, ele se complica, ele monta o time certo, mas durante o jogo ele não consegue ter uma visão apurada. Repito, esse jogo do Flamengo contra a equipe do Cruzeiro não precisava ter licença A da CBF, da UEFA, não precisava nada. Bastava você não ser cego. Bastava ali você estar assistindo o jogo que você via o Cruzeiro bem postado, fechado, uma linha de 4 muito bem fechada, o Flamengo não dando espaços para o Flamengo jogar. E aí qual a substituição que o Felipe Luiz faz para mudar o panorama do jogo? Simplesmente ele vai lá e bota o Bruno Henrique para correr contra um time que não tá te dando espaço. Não é loucura? Isso pra mim é uma visão de jogo completamente deturpada. Eu até entenderia ele colocar o Bruno Henrique aberto, aliás, pelo meio, botar o Bruno Henrique ali como 9. Não, ele botou o Bruno Henrique no lugar do Samuel Lino pra correr pelo lado esquerdo. O Samuel Lino, que tá com muito mais fôlego, não conseguiu criar nada. Ele botou o Bruno Henrique pra correr, que se atrapalhou com as próprias pernas, deixou o Plata. Outra coisa também, o que o Plata faz nos treinamentos que o credencia para ser titular como camisa 9? Se você for pegar um recorte, eu lembro do gol do título da Copa do Brasil, beleza, mas fora isso, o Plata como 9 é nada. Em contrapartida, você tem um Pedro com 150 gols, decidindo jogos em cima de jogos, decisões em cima de decisões. A grande questão, meus amigos, que pelo andar da carruagem, conforme as coisas vão andando, pela entrevista lá atrás que o próprio Felipe Luiz deu, as entrevistas dadas aí pelo Boto, pela tentativa que vai se concretizar de renovação de contrato do Flamengo com o Felipe Luiz, a tendência pra mim, tá? Isso não é uma informação, mas a tendência pra mim é que o Pedro não continue no Flamengo. E aí sabe o que vai acontecer? O Flamengo vai ficar no mercado procurando um camisa 9. O Flamengo tem o melhor camisa 9 do futebol brasileiro hoje. E aí você vê jogadores como Flaco Lopes, como o Vitor Roque lá no Palmeiras decidindo jogos, e o Flamengo está se desfazendo aos poucos, minando o melhor camisa 9 do futebol sul-americano. Provavelmente ele vai querer ser vendido para ter oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, e aí o Flamengo vai ter que ir no mercado para achar um camisa 9. Sendo que o Felipe Luiz ele quer um camisa 9 perfeito, um cara que seja veloz, um cara que marque, um cara que cabeceie, que chute de perna direita e de perna esquerda. Ele não quer só um 9 que faça gol, ele quer um 9 perfeito. Se o Flamengo tiver dinheiro para contratar o Mbappé, para contratar aí, né, o Lewandowski, enfim, dá para trazer. Mas achar um jogador com essas características no mercado mundial vai ser muito difícil. Eu, particularmente, eu gosto do 9 que faz gol, que decide jogos. E isso o Flamengo já tem dentro do próprio elenco. Antes de sair aqui no JS TV, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Um forte abraço para todo mundo. Eu sou o Jonas Stelman. Saudações, tamo junto. Valeu.